Tudo certo, viu? Tudo certo. Tinham desligado a mesa. Tinham desligado a mesa. Aí não ia funcionar mesmo. É. Infelizmente. Isso que é bom deixar fechado, né, professor? O que é bom É, tem razão. então você não tem como fechar. Não é isso, provavelmente aí vem uma pessoa com ela marcada. Pode, professor, agora. Tá no máximo. Alô, 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 muito mal, que é muito bom, às vezes fica difícil de administrar. Nós temos, graças a Deus, reuniões públicas todos os dias, alguns dias da semana, 2 reuniões, e em um dia, 3 reuniões. Então, vamos dizer, não, fala assim, não, fulano fala chiando aí, então, vocês têm que ajudar a história, mas estou aqui para fazer o aquecimento. Gostaria muito de incentivar, era que todas as plateias, uma leitura conjunta dessas mensagens que nós distribuímos. É um dos serviços que nós prestamos à comunidade do Porteado. Nós distribuímos 15.000 mensagens dessas por semana. É uma quantidade realmente significativa. Uma coisa interessante, a mensagem veio desde o começo dessa campanha. E a campanha vem se alterando, mas a mensagem continua firme. Antigamente a campanha era campanha efetiva, exatamente para arrecadar alimentos, etc., alguma doação em dinheiro, que era também significante, mas representativa, porque a metade de tudo quanto nós arrecadamos, nós direcionamos para a creche Missionários da Luz, que funciona num bairro pobre de Minas, chamado Roque, está atrás da igreja de Minas. Então, e a outra metade, naturalmente, para a nossa história. Agora mesmo estava vendo lá embaixo os 600 quilos, 6 mil quilos, sei lá, de feijão, que nós estamos acomodando para mandar para o sertão, para Brasília, né? Feijão e fubá. E então, a mensagem ficou permanente. Agora já não fazemos mais nenhuma solicitação. Tá? Nós abordamos os carros, os condomínios, os mercados e perguntamos se aceitam ou tem para ou mais. Não era nós valorizamos
mas o ouro não resolve o problema. O mundo está na queda de espaço no continente, espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema da Covid. O mundo está repleto de cultura da ciência, cultura da técnica, cultura da opinião, mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teoria da ciência, teoria das formas do dogma, teoria das religiões. As teorias não resolvem o problema do desejo. O mundo está repleto de organizações econômicas, organizações sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para existir a chave da ignorância e a planeta da miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro egoísmo que promove a loucura e para remover o chato do crime que carrega em todo o único remédio da ciência é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito indoutrinável de Allan Kardec, em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora de Cristo não há salvação. Se tivesse caído no Enem para a interpretação de texto, seria muito mais interessante do que o texto bobo que eles viriam. Uma boa reunião para nós. Obrigado. Nada, professor. Boa noite a todos. Que Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os bem-aventurados aflitos. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o mal e o remédio. Na leitura que o professor acabou de fazer, cita o Evangelho de Jesus como o caminho para o nosso melhoramento, o melhoramento do mundo. O Evangelho de Jesus também é o maior e melhor tratado de psicologia que existe. Então, quem o aprende, quem segue o Evangelho, quem consegue traduzir esse Evangelho para o seu dia a dia, inicia um processo de sofrer menos, de crescer, de se melhorar, de enfrentar aqueles obstáculos, superando-os, porque é um verdadeiro tratamento. Precisamos analisar, estudar o Evangelho de Jesus de forma racional, para que venhamos a apreender com isso esses mecanismos que nos favorecerão sair daquilo que chamamos de problema.
Não importa qual o problema. Se é saúde, se é financeiro, se é relacional, não importa. Tem alguém na casa pela primeira vez? Tem? Sejam bem-vindos. Para a gente começar, eu queria trazer aqui Santo Agostinho, que ele inicia essa passagem fazendo uma pergunta. Vossa terra é, por acaso, um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Porque muitas vezes nós buscamos isso, esse paraíso de delícias, e entramos naquela verdadeira ilusão. E aí sofremos muito mais. Sofremos porque esta ilusão nos faz desacreditar naquilo que vivenciamos. O que seriam esses problemas que enfrentamos? Essa pergunta de Santo Agostinho nos serve para refletir sobre como nós entendemos esse mundo que vivemos. Como nós entendemos os problemas, como nós enfrentamos esses problemas. Muitas vezes enchemos o peito para dizer, não, eu acredito em Deus. Quem acredita, uma hora pode desacreditar. É verdade ou não é? Quem acredita pode desacreditar. Mas quem tem certeza? É aonde devemos chegar. Ter certeza de Deus. Vocês sabem os atributos de Deus? Quais são? Onipresente, onisciente, onipotente. Então quer dizer que Deus está em todo lugar, não é? É onipresente? Se Ele está em todo lugar, Ele também está onde? Em nós. Se Deus está na gente, por que eu vou lamentar? Por que eu vou ter medo da vida, dos acontecimentos, das doenças, dos dissabores? Por quê? Se eu estou temendo, eu preciso reforçar essa fé em Deus. Eu preciso acreditar mais em Deus. E esse Deus que existe em mim também. Então eu quero iniciar a nossa jornada de hoje trazendo isso aqui. A classificação dos mundos. Onde é que a gente está? Aqui, né? Expiações e provas. Expiações e provas significa dizer que o mal predomina sobre o bem, não é isso? Se o mal predomina sobre o bem, como é que eu posso esperar que isso aqui é um paraíso, seja um paraíso de delícias? Não estou dizendo que a gente veio aqui para aceitar o sofrimento, não é isso. Nós sofremos até o momento em que permitimos sofrer. Quanto mais nós nos aproximamos do Evangelho de Jesus, em prática, nós sofreremos menos. Quando Jesus diz que vai aliviar tuas dores, o que ele quer dizer é que se você se aproximar dele, você tem condições de enfrentar qualquer problema sem desesperar, sem entrar no emocional, sem padecer. Porque você precisa efetivamente utilizar sua lógica, a sua razão. E é essa fé racional que a gente busca. Se estamos vivendo um planeta onde o mal predomina sobre o bem, eu pergunto a vocês, o que é o mal? O que é que vocês acham que é o mal? Hein? O que é o mal? Vocês acreditam no mal? Podem falar. Acho que pode falar. O que é o mal? A ausência do bem? É isso? Tá. O que é que faz nós praticarmos o mal? Temos essa ausência do bem na gente também? Será que é isso? Se eu pratico o mal ou pratiquei o mal a alguém, ou até mesmo a mim, então existe ausência do bem. É isso? Será que é isso? Será que nós praticamos o mal porque estamos
com esse bem em escassez? Será? Quais seriam os responsáveis por nosso comportamento? Quem vem acompanhando as minhas palestras sabe que uma palestra se comunica com a outra. A minha proposta aqui é construir junto com vocês também. Mas é construir com vocês esse processo de automelhoramento, de autoconhecimento. Então vamos lá. Os agentes responsáveis por nosso comportamento. Nós sabemos que temos os componentes da mente e do espírito, do corpo físico. Quais seriam eles? Sentimentos, o do espírito e sensações do corpo. Unindo os dois, nós temos as emoções. São elas, as emoções, que muitas vezes vão definir os nossos comportamentos. Porque ainda somos seres que nos permitimos levar por essas emoções. É cavalgar num cavalo selvagem sem rédea. E aí adoecemos, porque as emoções nos levam. Jesus trouxe com muita precisão que deveríamos trabalhar a nossa razão. Se você for analisar o Evangelho de Jesus, ele em momento algum faz alusão a que devemos soltar a emoção e viver essa emoção. Mas essa emoção precisa ser controlada por nossa razão. Razão essa que evitará que essas emoções dominem nossas vidas. Para quem também vem seguindo essas palestras, sabe que nós temos componentes materiais e espirituais. E quanto mais carregamos essa necessidade e dependência desses componentes materiais, os nossos componentes espirituais, eles estão ainda por se trabalhar. Então, aonde eu me encontro, vai ser o resultado daquilo que me domina. Se eu tenho mais componentes espirituais trabalhados dentro de mim, significa dizer que as minhas ações, meus comportamentos, eles vão ser oriundos desses componentes espirituais. Mas espirituais, entendam, os espirituais são aqueles sentimentos que nós carregamos e burilamos. Porque o orgulho é um sentimento, mas ele nos traz para cá e não para aqui. Então, se eu carrego o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a tendência da minha reação, dos meus comportamentos virem a partir das emoções é enorme. Imagine qualquer cena que possa acontecer, ou tenha acontecido com vocês hoje ou essa semana passada, em que sua emoção veio à tona e você se descontrolou. Analise, veja se por trás não tem um orgulho ferido, se não tem uma vaidade ferida. Se a gente assim deixar levar, estaremos à mercê desse cavalo selvagem, que chamamos de emoção. Pois bem, o que vos parece, isso está na Gênesis, o mal nada mais é do que a ignorância do bem. O que quer dizer isso? Quer dizer que a ausência do bem não existe. O que existe, na verdade, é a ignorância. É esse bem em construção. Eu preciso trabalhar esse bem dentro de mim. Eu preciso me livrar desses sentimentos que me levam a acreditar que o mal existe. E se ele existe, também existe em mim. Se eu acredito que o mal existe, eu estou negando quem? Hã? Alguém respondeu aqui. Estou negando quem? Deus. Se Deus é bom, se Deus é amor, se essa bondade é absoluta, não existe o mal. Não é verdade? Se existe o mal, eu estou negando a presença de Deus. Porque se ele é onipresente, ele está em todo lugar. Se ele é bondade absoluta e está em todo lugar, não existe o mal. Mas existe a ignorância. E essa ignorância ela é regada pelo livre-arbítrio. Não é verdade? Eu só vou ser ignorante até o ponto em que eu quiser. Se eu quiser mudar, eu consigo.
Ah, mas é muito difícil, eu não consigo não. Consegue sim. Hoje, a neurociência está aí atestando, declarando, provando que você muda se você quiser. Você não precisa de nada, você não precisa de ninguém. Basta você querer, você consegue mudar. Você consegue mudar seu cérebro em estrutura e em função. Bastando querer. Eu quero, eu mudo. Se eu consigo mudar isso, eu consigo mudar outras coisas. Mas por que nós ainda estamos muito presos a esse suposto mal? Aquilo que me fere. Ah, se alguém me agredir, eu quero dar o troco. E vou dar o troco na mesma moeda. Lei do talião. O que isso te acrescenta? Nada. Nada. É como uma pessoa que está ansiosa em consumir algo, alguém que tem uma possível compulsão alimentar e quer comer determinado chocolate. E aquela tensão aumenta ao ponto dela ir lá e comer aquele chocolate. Vai ter aquele alívio momentâneo, na hora. Um pequeno alívio. Depois vem a culpa. Vem ou não vem? Quando a gente come em excesso, como a gente passa do limite, não vem a culpa, porque eu comi tanto, porque eu bebi tanto, né? Dizem que se todo mundo bebesse, ou melhor, se toda ressaca fosse antes da bebida, ninguém bebia, né? Não é verdade? Mas é isso. Então a gente tem que levar o lado para a ressaca moral também, né? Por que eu devo me arrepender do que fiz? E por que eu não pensei antes de fazer? Isso é um exercício que a gente precisa aprender a pensar antes de fazer. Porque a gente está muito condicionado a reagir. Reagir. E por que não pensar antes? Por que não calcular o que vai acontecer? Caso eu faça tal coisa. Eu preciso ter esse lado racional para poder me desvincular do meu lado emocional que existe. E na hora que esse lado emocional vem à tona, o lado racional se apaga. Porque também é um mecanismo neurológico. Há um sequestro, há um roubo de energia para que a gente não pense. Por que isso existe? Para nos preservar, mas diante de um perigo real. E não dos perigos imaginários. E não dos sentimentos inferiores. E muitas vezes nós reagimos dessa forma. Você é responsável pelo mal que faz, mas também pelo bem que deixa de fazer. Muitas vezes negligenciamos esse bem. Bem que você acha que está fazendo ao outro, mas na verdade aquele bem serviria para você. Tem uma passagem que o Dr. Bezerra diz, e ele faz alusão aos médicos que comercializam a medicina, porque o médico ele é um verdadeiro sacerdote. Ele não pode comercializar a medicina. Entenda comercializar. Não é que ele não possa cobrar. Ele pode, que é a profissão dele. Mas ele não pode comercializar aquilo. Ele não pode tirar vantagens daquilo. Ele não pode escolher. E ele diz que o médico não tem hora para dormir, para jantar, nem pode estar escolhendo os seus pacientes porque é mais perto ou mais longe. E quando aquele médico que acha que aquele paciente não vai me dar um certo retorno, eu vou passar para um outro colega. Simplesmente ele está transferindo a possibilidade dele se melhorar ali. Porque ele não sabe, talvez aquele paciente seja para ele um resgate. Seja para ele algo que ele precisa se melhorar e se trabalhar. Simplesmente ele está dando de presente a outro. Porque ele negligenciou. Então são pequenas coisas que não percebemos, que fazemos. Eu estou citando o médico, mas a gente erra sempre. E são pequenas coisas que nós não percebemos, mas que vai somando em nossas vidas, nossos atos. O fato de eu muitas vezes ignorar aquele que vai me pedir esmola e eu olho para o outro lado, ou faço que estou no celular. Isso é um ato inferior. Se eu não tenho o que dar, abra o vidro, dê um bom dia, abençoe, dê a ele uma palavra de conforto, de carinho, uma palavra motivadora, porque ele vai passar o dia ali no sol, se desgastando. Mas fazemos isso? Será que fazemos isso? Essas mínimas coisas? Será que nós prestamos atenção nisso?
Ou só estamos pensando nos nossos problemas, nas nossas metas, nos nossos objetivos? Ah, eu estou atrasado, super atrasado. Será que eu estou super atrasado porque eu estou atrasado muitas vezes por falha minha? Mas será que o fato de eu estar super atrasado me dá o direito de querer atropelar todo mundo na minha frente? De cortar o semáforo? De atropelar as pessoas? De jogar alguém para fora da pista? Será que eu tenho esse direito? Mas às vezes eu faço. Por que eu faço? Porque eu sou um ser falho. Porque eu não consegui ainda trabalhar isso em mim. É assim que precisamos refletir. Até que ponto eu estou sendo falho aqui? Ah, se eu for prestar atenção nos detalhes da minha vida, eu não vou viver mais. Pelo contrário, vai viver melhor. Porque você vai usar a razão e não a emoção. Olha, se eu estou atrasado, eu já estou atrasado, né? Não tem o que fazer. O que é que eu vou ganhar em acelerar, botar alguém para fora da pista? Nada. Eu vou assumir que estou atrasado e enfrentar esse atraso. Caso contrário, eu estarei me esquivando ou transferindo para outra pessoa aquilo que é falha minha. Tá, tudo bem. E como é que a gente fala sobre as doenças físicas e as doenças mentais? E é isso. O que é esse mal que a gente muitas vezes precisa enfrentar? As doenças físicas, as doenças mentais, as doenças psíquicas. Será que isso é um mal? Vocês acham que isso é um mal? Ah, eu estou doente, eu tenho uma doença física congênita, ou adquiri um câncer, ou estou passando por um transtorno mental. Isso é um mal? Nós analisamos que sim, não é verdade? Nós queremos nos livrar disso. E muitas vezes pedimos a Deus o quê? Senhor, me tire essa doença, afaste de mim, me cure. Não é isso que pedimos? E muitas vezes não nos esquivamos de perguntar, por que comigo? Tanta gente, por que isso justamente comigo? Que arrogância, né? Eu? Por quê? Eu sou melhor do que alguém? Mas perguntamos por quê? E aí, quando fazemos essa pergunta, mas por que comigo? Deus, você está ferindo o meu orgulho. Você está machucando o meu egoísmo. Não vou ser mais o mesmo porque estou enfrentando tal doença. Com isso, está me tirando a vaidade. Oh Deus, por que fazes isso comigo? E entramos no emocional. Quando entramos no emocional, nos afastamos de Jesus, do Evangelho de Jesus. Então, nesta hora, precisamos perguntar, não é por que comigo? O que eu devo aprender com isso que eu estou enfrentando? O que isso vai me trazer de melhoramento? Eu preciso enxergar, senão eu vou continuar passando por isso. Eu vou continuar enfrentando isso. O que eu preciso aprender? Eu preciso aprender alguma coisa. O que é? E aí você entra num processo de reflexão, de análise. Você está usando a sua razão, a sua lógica. Logo, você está se aproximando de Jesus. E com isso você sofre menos, sente menos dor. Porque quando nós usamos essa parte racional e lógica, nos concentramos nela, nós liberamos endorfina, encefalina, fechamos nosso portão de controle de dor, sentimos menos dor. Pode ser dor física, pode ser dor emocional, não importa. Assim sentiremos menos dor. Quanto mais nos aproximamos de Jesus. Por isso que Jesus sempre nos chamou a Ele. E a gente não entende. Ir para Jesus é usar a lógica. A fé, ela tem que ser lógica, racional. Não pode ser uma fé cega. Porque se ela é cega, eu estou entrando no emocional. Então, sempre que eu faço uso da emoção para definir minha vida, eu estou a caminho do adoecimento. Sempre que eu utilizar da razão como caminho, estarei no caminho do melhoramento. Porque a emoção nos pune, porque nos deixa sentir culpa. Se eu estou preso à culpa, eu estou preso à emoção. Se eu
me arrependo e me melhoro, eu estou na razão. Há uma diferença. Culpa e você, quando se sente culpado, você se fixa no passado, está preso lá. Mas quando você se arrepende, não, você evolui. Você utiliza da sua razão para analisar seus atos e se modificar. Então, o que seriam essas doenças? Doenças físicas? O que seriam essas doenças emocionais, psíquicas? Muitas vezes, essas doenças estão ali para nos alertar, para resgate de algo que enfrentamos no passado, ou até fizemos alguém enfrentar, mas isso tudo com o nosso acordo. Então Santo Agostinho ainda continua: não reconhecereis o poder do vosso Senhor, senão quando Ele curar as suas chagas, as chagas de vosso corpo, e encher os vossos dias de beatitude e de alegria. Ou seja, eu estou sempre próximo a Jesus quando eu estou bem, quando eu estou curado, ou estou em processo de cura. Mas se eu estou doente, eu peço a Ele essa cura. E se essa cura não vier, Ele não me escuta, Deus não me ama, eu sou azarado, tudo acontece comigo, só acontece comigo. E entra na vibração emocional. Mas esquece de um detalhe. Tudo que nós enfrentamos foi algo acordado. Ninguém vem aqui porque caiu na roleta russa, não. Foi algo acordado. Mas eu só valorizo Deus, Jesus, quando Ele me atende. Se Ele não me atender, eu não valorizo. Será que isso é lógico, é racional? Será que eu estou usando da razão para fazer esse tipo de análise? Ou porque a minha prepotência, a minha arrogância me coloca num patamar que eu não reconheço minhas falhas. Nem ouso imaginar que falhei em vidas pretéritas. Porque eu acho que eu sempre fui bom e serei bom. E não entendo por que eu adoeço, porque eu tenho esses problemas. As doenças físicas ou as doenças orgânicas se instalam em decorrência das necessidades kármicas que lhes são inerentes, convocando o ser a reflexões e reformulações morais, proporcionadoras do reequilíbrio. Apesar do Espiritismo não utilizar essa palavra kármica, Joana de Ângeles utilizou para cunhar essa frase. Ou seja, o que nós estamos enfrentando nada mais é do que algo que eu preciso para me reequilibrar, para me melhorar. E é lógico que a pitada do livre-arbítrio aí pode favorecer que essa carga venha menor. Mas vai depender só e exclusivamente de mim. Então as doenças físicas que nós enfrentamos não é castigo de Deus. Deus não castiga, nós é que nos punimos. Ou nós escolhemos os caminhos que precisamos para nos melhorar. Tem uma passagem, não lembro se é no Mensageiros ou Missionários, acho que Mensageiros, em que um espírito que se apresenta como mulher vai reencarnar e por algum mérito na programação reencarnatória dela, ela viria com um corpo belíssimo. E ela, quando sabe disso, pede que não. Eu não quero um corpo belo. Porque em vidas pretéritas eu tive corpo belo. E foi exatamente por causa desse corpo que eu falhei. Eu não resisti às seduções nem aos olhares dos homens. E foi dado a ela o seguinte. Então vai ser da seguinte forma. Você vai nascer com esse corpo. Esse corpo vai ser seu. Mas quando você chegar à adolescência, na adolescência, os hormônios, você vai ter um distúrbio hormonal e vai engordar demais. Vai engordar de forma exagerada. E assim você vai se ver livre dos olhares dos homens. E assim ela aceitou.
Por que eu estou trazendo isso? A consciência que nosso espírito tem daquilo que precisamos. Portanto, tudo que nós enfrentamos, muitas vezes, na maioria, o nosso espírito concordou com aquilo. Outras são nossos erros de hoje mesmo. Então não vamos parar de maldizer as doenças que enfrentamos. Vamos parar de maldizer tanto as doenças físicas como as doenças mentais. Quando se trata de alguém portador de consciência culpada, lembra da culpa que falamos há pouco? As neurotransmissões se fazem deficitárias. E aí, como elas são deficitárias, as comunicações são erradas, distorcidas. Essa comunicação entre as nossas células permite com que nós venhamos a ter patologias, adoecer. E as moléculas de neuropeptídeos, por escassez ou excesso, porque estão em distúrbios, produzem distúrbios emocionais ou psíquicos correspondentes, exteriorizando-se como psicopatologias específicas. Então, até um transtorno que eu tenho, que eu vou enfrentar, um transtorno psíquico, uma fobia, um próprio transtorno de ansiedade, uma depressão, ou problemas mais sérios, como esquizofrenia e tal, na verdade, somos nós os únicos responsáveis. Deveremos, muitas vezes, nos livrar a nossa família dessa responsabilidade. Estou dizendo isso porque eu já peguei caso de pessoas que se descobriram num problema, inclusive um problema psíquico severo, e culpava a família. Rompeu com a família porque dizia, não, eu estou assim porque isso é genético. Se isso é genético é porque veio dos meus pais. Então eles são os culpados. Tem lógica isso? Não tem. Se eu, em espírito, em consciência, preciso enfrentar aquela patologia, porque eu até peço aquela patologia para me livrar do meu peso, é lógico que ela não vem num passe de mágica. A coisa precisa ser bem organizada e sincronizada. Eu preciso vir numa família em que as pessoas, os espíritos que também nasceram, vão reencarnar nessa família, de alguma forma, direta ou indireta, estejam envolvidos nessa programação. Mas precisa que essa família tenha, geneticamente, aquele traço para que eu possa desenvolver a doença. Caso contrário, vai ser difícil. Mas eu preciso. Então, isentamos a família de qualquer culpa. Nesses aspectos, claro. Porque a doença mental, como a doença física orgânica, sou eu o único responsável. E eu não lembro, claro, porque o véu do esquecimento me tira isso. Eu não lembro que fui eu que pedi aquilo. Eu concordei com aquilo. Aí agora, eu vou simplesmente murmurar. Então, Santo Agostinho continua nessa passagem, mais uma vez indagando. Como desencarnados, quando pairáveis nos espaços, escolhestes as vossas provas, o que vai enfrentar na encarnação, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurais? Vocês já perceberam que a nossa vida muitas vezes é reclamar? A gente reclama porque o trânsito está ruim, a gente reclama porque a economia está ruim, a gente reclama porque quem está governando o país não sabe governar o país de forma ética e moral. Nós reclamamos porque financeiramente estamos ruins, nós reclamamos do chefe, nós reclamamos dos horários que estão corridos, nós reclamamos da fila que eu vou pegar no banco, nós reclamamos do preço do pão, nós reclamamos da saúde que eu queria que fosse melhor, da casa que moro, do carro que tenho, nós reclamamos de tudo. E essa reclamação, ela começa a contagiar. Porque se você chegar num ambiente que tem uma quantidade boa de pessoas e alguém
começar a falar como eu estou falando com vocês agora, e começar a reclamar de algo, vai ter um ou outro que vai dar um pitaco, vai acrescentar. E daqui a pouco vira aquela reclamação em massa e sistemática. E essa reclamação nos leva a uma inércia moral. Nós ficamos inertes. E essa fase inercial nos leva ao quê? A não produzir, a não progredir, a não melhorar. E aí inclinamos ainda mais naquele mal. Além de nos colocarmos numa posição inferior, diante de fatos que julgamos bem superiores, inalcançáveis, sentimos-nos impotentes. E essa impotência abre espaço para muitos irmãos que querem se aproximar e fortalecer aquele sentimento negativo em você. E aí inicia-se o processo de obsessão. E não nos damos conta. Simplesmente que eu comecei a reclamar. Vejam que são detalhes que eu quero trazer para vocês, que precisamos estar atentos. Quando Jesus pediu para orar e vigiar, é porque a nossa vida precisa ser uma oração. Eu preciso estar sempre conectado com Deus. Nas minhas ações, atitudes, decisões, planejamentos. Preciso estar conectado com Deus. Preciso estar me vigiando para esses sentimentos inferiores, para esses comportamentos destrutivos que vivemos mergulhado neles e não percebemos. Muitos conflitos estão frequentemente associados a dois sentimentos básicos: culpa e remorso. Não é muito difícil, ou melhor, é extremamente fácil encontrar pessoas que carregam consigo culpa ou remorso. Remorso de atos que fizeram, culpas que carregam esse peso, essa sacola pesada, carregam nas costas, preso a um passado, não se libertam desse passado, e ainda maldizem a Deus porque vivem enfrentando sérios problemas. Quando eu estou me levantando de um problema, pum, vem outro, eu caio. Estou me levantando desse problema, vem outro, eu caio. Quando não é comigo, é com um dos meus. Sabe? E olha para trás. Se liberta de algumas amarras. Amarras estas que provocam muitas vezes as doenças físicas e as doenças mentais. Não precisa ser atos de vidas passadas. Atuais. Exemplo. A minha mãe enfrentou um câncer. Um câncer de mama. E esse câncer, que inicialmente para ela existe todo um processo, né, de rejeição, de não aceitar, de revolta e tal. Quando todas essas fases passaram, e ela estava no tratamento do câncer, eu sentei com ela para conversar sobre o câncer. O que ela achava que seria esse câncer. E eu pedi para que ela refletisse sobre a vida, esta vida. Como ela é católica, não adiantava falar de vida passada, né? Então, esta vida. Reflita sobre essa vida. O que é que a senhora carregou do passado para cá? E ali tinha rancor, mágoa. Vamos trabalhar isso. Rancor e mágoa mata células, distorce memória celular. Faz com que a gente libere toxina no corpo. E aí, quem é culpado? Quem é o culpado do câncer? Somos nós. Porque estamos presos lá atrás. Então imagine o seguinte, se eu erro em algum ponto e tomo consciência desse erro, e aquilo me fez muito mal, mas fez mal dentro de mim, comecei a raciocinar sobre aquilo, elaborar, e aí vem o arrependimento. A partir desse arrependimento e dessa tristeza que eu vou enfrentar, porque eu errei, mas sei que errei por ignorância e não porque sou mau.
eu vou progredir, eu vou me regenerar. Kardec chama de regeneração do espírito. Eu vou regenerar, vou me melhorar. Mas se eu erro, e nessa consciência do erro, eu introjeto uma culpa ou um remorso que me faz afundar ainda mais nela, eu não consigo sair, eu não consigo me desvincular daquilo que levou a esse erro. Logo, eu vou adoecer, eu vou entrar em depressão, eu vou ter algum problema somático no corpo, vai somatizar no corpo. Pode surgir uma série de problemas. Se quiserem uma lista, depois eu dou, porque não dá para citar aqui. Mas quem é o culpado disso? Será que o culpado é o presidente? Será que o culpado é o pessoal que está na rua fazendo arruaça? Não, sou eu o culpado. Então, primeira coisa é a consciência de quem eu sou e do que estou fazendo nesse plano. Essa consciência, ela tem que estar atrelada aos conceitos morais. Quando alguém insiste em algo que não é lógico, ou seja, não está passível de ser refletido com lógica, com razão, e essa pessoa não muda de forma alguma, continua naquele erro que não é lógico, inserido nesse sofrimento contínuo, ela está mergulhada num circuito chamado culpa-recompensa. Algo que ela carrega como culpa e que muitas vezes ela nem lembra o que é essa culpa, ou de onde vem essa culpa, mas ela precisa recompensar. E qual seria a recompensa? Punição. Eu preciso me punir para me sentir mais aliviado. E aí é o circuito culpa-recompensa. Eu não consigo sair disso, porque eu entro no emocional, e esse emocional me faz mergulhar ainda mais nessa culpa, e aí eu vou querer recompensar, e a única forma de recompensar o que eu estou sentindo, que eu não consigo me desvincular, é me punindo. E eu me boicoto. Eu estou doente e não quero ir ao médico. É um boicote. Eu preciso de um tratamento, mas eu não vou, porque eu sou forte, eu não preciso. Ir para fazer terapia, eu vou para psicólogo, eu sou louco. Para psiquiatra, eu sou louco. Ainda existe esse preconceito que nada tem a ver. Imagine eu, no consultório, trabalhando, fazendo uma psicoterapia com alguém surtado. Não tem condições. Não dá. Não é assim. Então as pessoas precisam entender, primeiro tomar consciência do que precisa melhorar e ir atrás dessa ajuda. Mas você está dizendo que eu estou passando por expiações, então eu mereço. Não é assim. As expiações vêm para que você aprenda algo com ela. O que você merece é ser feliz. Todos nós merecemos ser felizes. Mas nós é que temos que buscar essa felicidade no caminho moral, no acerto. Então, nesse circuito, culpa e recompensa, é aquela história assim, eu mereço sofrer, eu mereço esse castigo. Dentro, embora eu diga a todos que eu não quero, eu quero sair, quero ficar boa, mas no íntimo eu mereço esse castigo, porque eu não me desvinculo dessa culpa. Essa satisfação de sofrer me faz bloquear esse lobo frontal, e lógico que essa razão não vai funcionar, por você só emoção. Né? Inibe essa capacidade lógica. Então a lógica ela é incompatível com o sofrimento. Alguém aqui, de pura razão, vamos falar da lógica agora, vamos falar de emoção, quer sofrer? Quem quer sofrer aqui? Levanta a mão. Sabia que nem o masoquista quer sofrer? Ele diz que ele sente prazer no sofrimento, mas não é verdade. Ele sente prazer na punição, mas não no sofrimento. Porque ele carrega consigo uma culpa, que nem ele sabe que tem. Isso já é comprovação científica. Isso foi análise feita por neurocientistas. Quem raciocina não fica satisfeito em sofrer. Quem fica satisfeito em sofrer não consegue raciocinar. Tá, tudo bem, a gente falou de mal, mas qual é o remédio? Não, o mal é o remédio? Qual é o remédio? Qual seria o remédio para todo esse mal? Mal, entre aspas. Qual seria? A fé. A fé.
termos fé é querer, é acreditar e é agir. É ter fé. Eu preciso ter fé. Então Santo Agostinho continua. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem os poucos dias de sombra do presente. O que é a nossa vida aqui ante a eternidade? Nada. São os poucos dias. Não mais nos pergunteis, portanto, qual remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova. Porque todas essas respostas estão em nós. Não é fora. Eu não vou buscar isso fora, está dentro de mim. Se eu estou enfrentando isso, se eu estou enfrentando aquilo, existe exatamente um motivo lógico para aquilo estar acontecendo. Mas eu não entendo ou não aceito. Quanto menos aceito, mais eu sofro. Eu adoeço porque quero. Às vezes porque preciso. Preciso para entender algo que até agora eu não entendi e me melhorar. Mas às vezes eu preciso adoecer para parar. Muitas situações, o sujeito está num ritmo tão acelerado que ele esquece de olhar para si, de olhar para a família, de olhar para Deus. Eu falo Deus assim por hábito, tá? Mas Deus está aqui também. E quando ele esquece de tudo isso, vem o grande presente. Adoece e acorda. Comece a perceber o tempo que você necessita para si, para a família e para Deus. Caso contrário, você vai permanecer doente. Algo precisa mudar. Algo você precisa entender na sua vida que precisa mudar. Pode ser a forma de pensar, de agir, de reagir, de aceitar, de não aceitar, de crer, de não crer, de ajudar, de odiar, de culpar. Algo precisa mudar. Ninguém passa por um sofrimento ou por um problema por um acaso. Rodaram a roleta e caiu em mim. Agora eu sou da vez do sofrimento. Não é isso. Sempre existe uma razão, um motivo. Precisamos descobrir. Mas só vamos descobrir se sairmos da emoção para usar a razão. Caso contrário, vamos continuar sofrendo, lamentando. E o pior, que na lamentação é esculpida aquela pena de si mesmo. Eu estou sofrendo, ou como eu estou sofrendo. Essa pena deve ser eliminada. Não precisamos ter pena da gente. Pena nos coloca numa situação reduzida daquilo que somos. Para legitimar-se, a fé se deve consorciar com a razão que elucubra e analisa, passando pelo crivo da argumentação lógica, tudo o em que se crer, segundo Joana de Ângeles. Ou seja, use sempre a razão, elabore essa fé a partir dessa lógica. A fé cega é aquela fé que eu digo assim, eu acredito em Deus, até surgir meu grande problema. Quando surge o grande problema, que eu acho que esse problema vai me levar à morte, eu paro de acreditar em Deus. Para? Não paro. Eu acredito em Deus. Acredita? Desesperado. Como é que eu vou acreditar em Deus estando eu desesperado? Se eu acredito em Deus, se eu tenho essa certeza que Deus existe na minha vida, se eu sei que tudo o que acontece na minha vida não é por um acaso, tem um motivo, tem uma razão, e eu preciso entender essa razão para me melhorar, por que eu vou me desesperar? Por que eu vou entrar em desespero, entrar nessa vibração puramente emocional? Por quê? Só para liberar adrenalina, cortisol, toxinas no meu corpo? Para eu ter, muitas vezes, crise de ansiedade? Para me sentir impotente? Para eu entrar num quadro depressivo? Eu não posso esquecer que Deus existe na minha vida.
E Jesus foi muito claro no evangelho dele. Quando eu falei inicialmente que era um verdadeiro tratado de psicologia, porque se você estudar o evangelho de Jesus, você vai passar por esses enfrentamentos de uma forma muito suave. Eles não vão deixar de existir na vida de vocês e na minha vida, mas passaremos por ele de forma suave, apenas entendendo o que Jesus quis trazer. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Quando nós iniciamos, nós éramos puros instintos e ainda carregamos esses instintos, desse lado emocional de preservação, até imaginária, de algo imaginário que vem acontecer. Mais avançados e corrompidos só têm sensações, prevalece o corpo, a matéria, essa necessidade da matéria. Quando passamos a entender, trabalhar melhor esse evangelho em nossas vidas, nos tornamos mais instruídos e purificados. E aí nós somos sentimentos, mas os bons sentimentos. Não são os sentimentos inferiores, são os bons sentimentos, que me levam à lógica. A fé raciocinada permanece em constante contato com a razão, ou seja, o que chamamos de bom senso, sempre, em tudo. Promove o socorro que necessitamos, porque está atrelado à segurança íntima e ao autodescobrimento. Na medida em que você começa a utilizar mais a sua razão, você ingressa numa jornada de autodescobrimento. Você vai começar a perceber coisas em você que você nem achava que existia. E vai trabalhar. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço, movido pela fé racional. Nada e ninguém eliminarão efeitos quando as causas permanecerem. Se eu tenho essa fé racional, eu não vou transferir para ninguém nem para nada a minha cura. Eu não estou dizendo aqui que se eu adoecer eu não preciso de ir a médico, não. Precisa sim, isso faz parte da sua busca pela cura. Você precisa ir ao médico, precisa ir ao psiquiatra, ao psicólogo, precisa fazer seus tratamentos, precisa tomar seus remédios. Isso tem grande importância. Mas, sobretudo, se melhorar intimamente. Trabalhar o aspecto moral, os conceitos que você carrega. Porque é a partir desses conceitos que você traça a sua jornada, seu caminho, seus atos, suas decisões e as suas reações. Então, Santo Agostinho nos diz o seguinte: lembrai, já no final do capítulo, da passagem, lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece como remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido, mas não por Deus. É punido na mesma hora porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. Quando eu saio da lógica, eu entro no emocional, não tem para onde. E o emocional sempre me pune. Sempre me pune. A lógica não, o racional não, mas o emocional sim. Então, o que eu gostaria que hoje saíssem daqui refletindo é que todos nós, sem exceção, estamos nesse plano de expiações e provas. Temos nossos problemas. Nossos problemas vêm desde que éramos pequenininhos. Problemas que são nossos, de cada um, e não dos outros. Problemas que eu preciso entender porque eles existem na minha vida para que eu possa melhorar a mim mesmo. E melhorando-me, eu vou aliviando essa carga desse problema. Mas onde eu posso encontrar muitas vezes esse caminho? Tem gente que chega para mim e diz assim: olha, eu estou fazendo terapia, eu estou fazendo tratamento psiquiátrico, eu estou fazendo um monte, estou fazendo reiki, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas eu não consigo superar esses problemas. Eu pergunto, tá, mas o tratamento do Evangelho de Jesus você está fazendo? Sem soar aquela conversa bem evangélica, né? E aí eu vou explicar a ele: entenda o Evangelho de Jesus como um verdadeiro caminho para você se melhorar, para você se curar. Não existe outro caminho de cura, não. Ele.
É este o caminho da cura. Não aceitem esse evangelho como algo cego. Tem que ser racionalizado, questionado. Você tem que estudar, analisar, entender o que ele queria dizer ali, ou o que ele está passando para você. Que dependendo da situação que você esteja enfrentando, você vai enxergar, você vai entender uma coisa, e lá na frente, quando você passar por aquela situação, você vai entender, além daquilo que você entendeu, algo mais. E é muito atual, é atualizadíssimo. Então, por fim, eu deixo para vocês esta frase do mestre: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. E esse consolo está no evangelho que ele nos deixou, para que venhamos a melhorar a cada dia. Como diz Santo Agostinho, ao dormir, ao deitar, faça uma reflexão, analise como foi seu dia, questione os seus atos, e tudo aquilo que você julgar negativo, no dia seguinte comece a trabalhar. O que é bom, você conserva, mas aquilo que for negativo, comece a trabalhar no dia seguinte. Porque você vai se transformar. Tenham a vocês uma boa noite. Professor, fazer a prece final? Deus nos livre, estivemos na tentativa de mergulhar na doce atmosfera de tua mensagem de amor e caridade. Porque dela necessitamos exatamente para nos fortalecer no caminho da redenção, e dela necessitamos para nos transformarmos paulatinamente em teus discípulos, em agentes capazes de desdobrar os teus ensinamentos, não mais que simplesmente através de discursos, mas agregando a essa palavra que devemos repetir e comunicar os nossos exemplos, as nossas ações convergentes com unidade de inovação, verdade e credibilidade. A terra ainda se encontra tanto distanciada desses propósitos elevados. Mas, na verdade, a terra nunca deixou de albergar almas gentis que, ao longo dos séculos e dos 2 milênios transcorridos, desde a natureza, tem realmente renovado as suas mensagens de paz e robustecido as suas promessas de esperança. Estamos felizes, Senhor, por esta imersão do teu mensageiro. Estamos felizes pela possibilidade que conquistamos de renovar essas visitas e revisitas às posições, abrindo espaço em nosso coração para que efetivamente ele possa realizar. Obrigado, Senhor. Permite que este momento de paz, que ora produzido juntos, possa nos acompanhar aos nossos lares e isto possa nos transformar em agentes da paz.